no exterior do mundo, o que Jesus fez nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Onde Jesus esteve nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Está consumado. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relatam que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. Em seus últimos momentos, ele proferiu as palavras imortais, "Está consumado", registradas no livro de João 19, verso 30. Em seguida, ele inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz por pouco tempo antes de ser retirado e envolto para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos. 3 dias depois, seu corpo e espírito se reuniram e ele ressuscitou dos mortos. Após sua ressurreição, ele se mostrou a seus discípulos, começando por Maria Madalena. Depois, ele ascendeu aos céus. No entanto, muitos se perguntam o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Onde Jesus foi e o que fez? Este episódio tentará responder a essas perguntas. A Bíblia, especialmente os evangelhos sinóticos, não fornece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como descida aos infernos ou harmonização do inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João focam principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e sua ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição está mais enraizado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. No entanto, podemos entender esse período crucial com base em algumas revelações claras sobre o paradeiro de Jesus. Durante sua crucificação, Jesus foi colocado ao lado de 2 ladrões. Um deles pediu a Jesus para se lembrar dele quando entrasse em seu reino, ao que Jesus respondeu: "Hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23, verso 42. Isso sugere que, após sua morte, Jesus foi para o paraíso ou céu. Isso faz sentido, pois, em seu último suspiro, Jesus entregou seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, só poderia estar em um lugar de bem-aventurança e amor eterno, ou seja, o céu. Há também um relato interessante sobre o paradeiro de Jesus em 1 Pedro 3, versículos 18 a 20. Afirma que, após sua morte, Jesus fez uma proclamação aos espíritos aprisionados, que eram desobedientes desde os tempos de Noé. Embora o texto não detalhe exatamente o que Jesus disse a esses espíritos prisioneiros, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, pois os anjos não podem ser salvos, conforme Hebreus 2, verso 16. Provavelmente, Jesus proclamou sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Outro trecho bíblico que fala sobre os paradeiros e atividades de Jesus nos 3 dias, entre sua morte e ressurreição, está em Efésios 4, versículos 8 a 10. Diz que, ao ascender, Jesus levou cativos muitos e deu dons ao seu povo. A interpretação sugere que, após garantir a salvação na cruz, Jesus reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente no céu. Isso incluiria pessoas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro e o ladrão da cruz. Uma outra interpretação possível de Efésios 4 é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Em seguida, ele ascendeu vitoriosamente aos céus como Deus. Essa perspectiva também encontra apoio em Mateus 12, verso 40, que compara a estadia de Jesus na terra com os 3 dias e 3 noites de Jonas no ventre do grande peixe. Finalmente, é importante observar que os detalhes exatos do que ocorreu durante esses 3 dias não são explicitamente delineados na Bíblia.
Diferentes tradições cristãs têm perspectivas variadas sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto: hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos dá a confiança de afirmar que ele foi ao paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e completar sua obra de redenção. Agradeço por assistir. Compartilhe suas opiniões na seção de comentários. Apoie-nos se inscrevendo, curtindo e compartilhando este vídeo. Deus abençoe você.